Sejam muito bem-vindas ao Construindo a Cinturinha, que nós discutimos os segredos, os caminhos que te levam para a sua jornada da cinturinha. Eu sou Jéssica Brum, idealizadora da Jornada da Cinturinha, um programa de treinamento 100% online que ajuda mulheres a reduzir até 12 centímetros de cintura. E o tema de hoje é tenho diástase, né? Como que vou praticar, né? Como que vou praticar se eu tenho diástase? É um tema aí bem legal que nós vamos abordar hoje. Então, se você tem uma amiga que teve neném, né, recente, ou também não importa se o neném foi recente ou não, que é mamãe, compartilha com ela essa live, chama ela para vir para cá, porque é um tema muito legal. Muitas mulheres têm diástase e não sabem, muitas nem sabem o que é uma diástase, então não sabem dos malefícios aí que pode estar sendo causado já no corpo. Então convido uma mamãe para vir para cá com a gente. Então vamos lá, eu sempre começo, né, explicando um pouquinho sobre o que é o hipopressivo, né? Que é o que nós trabalhamos aí nas técnicas do LPF, do Hipopressivo Brasil. Então, o hipopressivo, ele é uma técnica que, né, trabalha uma reprogramação postural e respiratória conciliada ao vácuo abdominal em pautas posturais, trabalhando o corpo de forma global, trabalhando fáscias, trilhos anatômicos, priorizando respiração e postura. Sempre é a base da técnica, priorizar a respiração e a postura, e o vácuo vem para conciliar, né, para potencializar os efeitos. A técnica ela é muito confundida com a técnica do vácuo, porque o vácuo chama muita atenção, e aí a maioria das pessoas acha que é só fazer o vácuo, mas não, antes do vácuo vem respiração e postura, mas é bastante confundida, né? Mas é bom lembrá-las que não é a mesma coisa. Então vamos lá, direto ao assunto do nosso tema de hoje. Primeiro, o que é uma diástase, né? Para quem não sabe, diástase nada mais é, explicando aqui de forma mais simples, acontece um afastamento, né, dos músculos do reto abdominal, aquele famoso músculo tanquinho, né? Quando a mulher passa pela gestação, acontece esse afastamento por conta de que o bebê precisa de espaço, né, para ele se desenvolver. Então, vai acontecendo esse afastamento bem no meio desse músculo, rompendo a linha alba, que é a linha que conecta esse músculo e sustenta ele, né, aqui juntinho. Então, acontece esse rompimento e essa abertura por conta do desenvolvimento do neném. Depois do parto, a mulher continua com aquela diástase, né? Algumas mamães conseguem recuperar parcialmente ou às vezes fechar essa diástase até 6 meses após a gestação. Após 6 meses, aí já começa a piorar um pouco, porque passou de 6 meses e não conseguiu recuperar a diástase, ela vai precisar de um tratamento. Vai ser muito difícil ela conseguir fechar, recuperar aquela diástase sem fazer um tratamento, tá? Então, 60% das mulheres que passam pela gestação, 100% das mulheres que passam pela gestação têm diástase. 60% dessas mulheres conseguem recuperar, fechar essa diástase em até 6 meses pós-parto. Após esse tempo, né, 30% das mulheres, após 6 meses, elas não conseguem, elas precisam de algum tratamento para recuperar, né, essa estrutura aqui da linha alba e conectar os músculos novamente. E aí, quais são os tipos de diástase que a gente encontra, né, que existem? Existe a diástase, imagina que bem aqui, ó, no meio do meu ossinho aqui da mão, é o umbigo, tá? Bem aqui, é o umbigo. Então tá aqui, ó, os músculos conectados. Existe a diástase supra-umbilical, que é quando tem uma abertura aqui, ó, do umbigo para cima.
Existe a diástase infraumbilical, que é quando tem abertura abaixo do umbigo, e tem aqui a umbilical, que é bem na região do umbigo, tá? E existe a total, que quando tem abertura inteira das 3 partes. Essa é mais complicada, né? Que você tá com aquela abertura ali. Se você tem uma diástase, provavelmente a sua musculatura não é competente. Você tem, né, um desequilíbrio muscular, desequilíbrio de força. E isso é muito mais ruim. Precisa dar muito mais atenção para isso, para que isso não piore. Além disso, né, além desses 4 tipos de abertura, né, supra, infra, umbilical e a total, também tem a diástase funcional e a diástase afuncional. Qual que é a diferença? A funcional é quando você tem uma abertura, seja ela supra, infra, umbilical ou total, e quando você faz um esforço, ela não sai para fora, né? Ela se mantém lá para dentro, sem fazer nenhum abaulamento lá no seu abdômen. Agora, a afuncional é quando você faz um esforço e salta, é como se fosse fizesse, sabe, um calombinho assim, em cima, bem em cima da sua barriga. Isso significa a diástase, que tem uma diástase afuncional, que aí é a mais complicada ainda, porque tá saindo para fora, porque realmente a musculatura, a face ali tá completamente prejudicada, tem um desequilíbrio muito grande de força, de musculatura ali enfraquecida, tudo por conta, né, de que veio de uma gestação. O que influencia? Se a mulher, ela praticava alguma atividade física antes da gestação ou não, como que foi a gestação, né, para ela, quanto que ela ganhou de peso durante a gestação, se ela se cuidou, qual que foi os cuidados pós a gestação, pós-parto, né, tudo isso influencia. Então, e a diástase é algo assim, ó, que nós precisamos ficar de olho, tratar, porque pode aparecer aí vários sintomas aí negativos, sintomas que pode inclusive prejudicar o seu dia a dia, os seus afazeres, às vezes a te constranger, te deixar constrangida em algumas situações. Então a gente vai falar por todos esses tópicos. Eu falei, né, então, que a diástase, 100% das mulheres que passam por uma gestação, elas têm diástase. Porém, não são apenas as mulheres que passam por uma gestação que podem ter a diástase. Essas é assim, inevitável. Passou por uma gestação, vai ter diástase, tá? Agora, pessoas que ganham peso muito rápido, sabe? Tem um ganho de peso muito rápido, pode vir a ter diástase. Ou até mesmo, pode ser que aquele ganho de peso não foi assim muito rápido. Foi a longo prazo. Mas uma pessoa que é assim, muito barriguda, pode ser que ela tenha também, se ela não faz nada para manter o equilíbrio de força e muscular. E se uma pessoa que é barriguda, né, provavelmente ela já não faz. Então, a diástase também pode estar ali. Outro tipo de pessoas aí, outras atitudes que pode também vir a ter uma diástase, são pessoas que fazem treinamento pesado sem gerir as forças ali do abdômen. Quando você respira errado, quando você trabalha com muita carga e você não tem o controle do seu abdômen, né? Ou seja, quando você faz um esforço e você não segura, né, seu abdômen ali contraído para dentro, retido, quando você vai estar fazendo um exercício, o seu abdômen estufa. Esse estufamento com a pressão, com a carga que você está trabalhando, ele vai gerar uma pressão muito, muito mais forte. Isso também pode vir a ter uma diástase. E eu já falei aqui em outros momentos que essa pressão dentro do abdômen mal gerida sempre vai arrebentar o lado mais fraco. Pode ser uma diástase, pode ser uma hérnia lombar, pode ser o assoalho pélvico sofrendo também todo esse excesso de carga. Então, não são só as mulheres que passam
por uma gestação que podem ter diástase. Esses outros tipos de pessoas aí também. É possível não ter a diástase? Se a gente estiver falando da gestação, não é possível, tá? Não tem como uma mulher passar por uma gestação, né, 9 meses lá, carregando um neném, impossível, tá? Isso é normal acontecer. O nosso corpo, ele libera hormônios, né? Quando tem o período gestacional, tem os hormônios que ajudam a relaxar, inclusive, essa musculatura para acontecer esse afastamento. É normal acontecer. Mulher que passa pela gestação, é impossível não ter diástase, tá? Agora, meu filho tem 4 anos, é possível que eu ainda tenha diástase? É possível. É possível, o seu filho às vezes pode ter 10, 20 anos e você pode ter a diástase. Inclusive foi o caso de uma aluna minha que eu já comentei aqui, que a filha mais nova dela tem 22 anos, então ela passou, a última gestação dela foi há 22 anos. E ela foi descobrir só agora, esse ano, que ela tinha diástase. E ainda o caso dela foi bem legal, porque ela me contou que ela foi numa fisioterapeuta e a fisioterapeuta falou, você tem diástase. E aí ela foi num cirurgião plástico, o cirurgião plástico também falou que ela tinha diástase. E aí ele ainda disse pra ela que o caso dela só seria possível, né, recuperar com cirurgia. E aí ela conta assim, né, ela tinha marcado a cirurgia e aí nós entramos em pandemia e aí a cirurgia foi suspensa. E hoje ela fala, ainda bem que foi suspensa, porque ela começou a fazer a prática, ela entrou, né, hoje ela é minha aluna. E ela, em menos de 2 meses, ela conseguiu fechar a diástase. Ela tava com 4 dedos de diástase. E ela conseguiu fechar. Então, olha só que coisa boa. E há mais de 20 anos com diástase. Então, por mais que teu filho, né, já esteja aí com... Não importa a idade, pode ser que você tenha, sim, diástase. E também não importa há quanto tempo que você tem diástase. É possível fechar ela, tá? Minhas filhas têm 1 ano e 9 meses e minha barriga diminuiu muito. Tá, que bom, né? A gente sabe que quando passa, né, aquele período, né, pós-gestação, fica um tempo aquela barriguinha que parece que tá grávida ainda, né? Essa barriguinha, essa característica aí de barriguinha de grávida é um sinal de ter diástase, tá? Então vamos lá. Por que é importante tratar? Porque se a gente não tratar, nós vamos ter alguns problemas. E quais são esses problemas? Pensando primeiro no lado estético, é a barriguinha de grávida, né? Você já teve neném, mas às vezes as pessoas perguntam, quantos meses você tá? Parece aquela típica barriguinha de grávida, é um sinal de que você tem diástase. Então, esteticamente é um problema, né? Agora, coisas que a gente não consegue ver com os olhos, né? Uma diástase provavelmente vai ter uma ligação direta com a nossa coluna, né? Vai gerar uma dor nas costas. Diástase tem muita ligação. Sentir dor nas costas e ter escapes de xixi. Porque a musculatura está muito enfraquecida. Principalmente se essa mulher passou por um pós-parto natural. Aí essa musculatura do assoalho pélvico, ela fica ainda mais comprometida, o que deixa, né, essa musculatura mais fraca e muito mais propícia a ter uma incontinência urinária, né, a ter esses escapes de xixi. E por que tem essa ligação? Justamente porque, como eu já disse aqui em outros momentos, o nosso corpo tem uma ligação em todos os sentidos, todos os músculos, por isso que não tem como nós trabalharmos uma parte, segmentado. Nós trabalhamos de forma global. E o nosso transverso tem ligação com o assoalho pélvico, que tem ligação com o diafragma, que é todo o conjunto que a gente trabalha. Agora, eu não tenho incontinência, não tenho escape de xixi.
É um sinal de que, então não tem diástase? Não. Você pode ter a diástase e você não ter nenhum sintoma. Ou tem o escape de xixi, mas será que eu tenho diástase também? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode ter o escape de xixi e pode não ter a diástase, tá? Mas quando se tem a diástase, essas coisas estão muito ligadas. Dor nas costas e escape de xixi. Isso é muita ligação. E aí que é os pontos ruins que eu acho, né? Você ficar sentindo dor nas costas. Ter escape de xixi é muito constrangedor. Uma mulher que sai do pós-parto, o que ela quer? Alguns dias, é óbvio, algumas semanas ali, ela fica ali com o neném, curtindo aquele momento. Porém, depois, a mamãe, ela quer voltar à sua forma. Porque ela não... É muito difícil. Eu nunca ouvi, assim, de uma mamãe falar que ela estava satisfeita com a sua aparência em menos de um mês. Eu acho que, assim, se acontecer de uma mulher conseguir recuperar a sua forma em menos de um mês, é porque é muito desespero. Primeiro, que ela sei lá, é aquele ato ai meu Deus do céu, instintivo da mãe, né, de cuidar da sua cria. Agora, passa alguns dias ali, e aí você quer sair naquele desespero de voltar à sua forma, não dá, nem é saudável isso. Por que não é saudável? Porque você passou 9 meses gerando, né, o seu bebê, o seu corpo passou por uma transformação, uma mudança muito grande. Não tem como, não é saudável você querer recuperar em menos de um mês. E você vai recuperar como? Correr para academia, fazer jump, fazer step, fazer abdominais? Não, essa não é a forma correta. Você precisa, se você quer, né, se cuidar, não, eu quero me cuidar antes, enfim, cuidar da sua alimentação, né, uma alimentação saudável, a gente sabe. Começar a praticar, nem o hipopressivo, você pode já começar a fazer no pós-parto, assim, imediatamente. A respiração você pode começar assim, uma semana depois, começar a trabalhar a respiração, começar a trabalhar as posturas, mas fazer o vácuo de jeito nenhum, não pode, porque a sua estrutura ali, ela tá muito debilitada, tá tudo bagunçado ali dentro, os órgãos deslocados, tá uma bagunça, a musculatura muito enfraquecida, por conta de todo esse processo que aconteceu. Só que o que acontece? A maioria das mamães, elas ficam naquele desespero de querer voltar à forma de antes, o corpo, enfim. E aí, a maioria sai correndo para academia, fazendo o que eu acabei de falar. É jump, é pular corda, é fazer abdominal. E aí eu te pergunto, né, ou te falo, imagina só, que ali dentro do seu abdômen tá tudo bagunçado, os órgãos deslocados, porque tinha um neném ali, né, ocupando um grande espaço. Quando saiu o neném, ficou um buraco, onde os seus órgãos ficaram todos bagunçados. Agora pensa comigo que você precisa fazer um reposicionamento desses órgãos, fortalecer a sua musculatura, porque a musculatura está completamente flácida, fraca, flácida, e aí você sai correndo e vai pra academia, pula corda, ou fazer jump. Meu Deus, como as mulheres gostam de fazer jump. Imagina só, os seus órgãos dentro da sua barriga tudo solto e você pulando, o teu assoalho pélvico fraco, e você pulando, jogando mais pressão. Essa é a forma errada de você tratar a diástase. Sabe o que é o pior? O que acontece? É exatamente o que eu coloquei o tema na live, porque tem muita gente que acha que porque tem diástase, não pode fazer hipopressivo, porque o hipopressivo, em vez de ele aproximar os músculos, ele afasta. Ah, tá, então pular, fazer jump, pular corda, fazer abdominais, que gera pressão, impacto, né, muito impacto e muita pressão, é o correto. Não dá, né? Não tem nem comparação. O que acontece quando a gente faz o hipopressivo?
ele não junta o músculo, não é assim que acontece, tá? Ele realmente não vai juntar o músculo assim. Só que como eu disse, aqui, bem no meio dos músculos retos abdominais, aconteceu um rompimento. E entre esses músculos tem uma membrana, né, um tecido conjuntivo que se chama linha alba. E ela foi rompida. Como ela tá rompida, enquanto você tá ali, né, com o neném ali dentro, ela tá ali totalmente estirada. Quando o neném saiu, aquela musculatura ela volta um pouco e ela fica frouxa, né, toda molezinha. Para você estimular com que ela se restabeleça, né, de novamente, você precisa criar uma tensão nela. Essa tensãozinha que você vai criando é que vai fazer com que ela venha fechando. Então, essa tensãozinha que nós fazemos no hipopressivo, que falam que afasta os músculos, é a tensão necessária para que a sua diástase vá fechando. E pensa aqui comigo, quando nós fazemos o hipopressivo, né, a respiração com a postura combinada com o vácuo, nós estamos diminuindo a pressão dentro da barriga. Diferente de quando a gente faz abdominal, que a gente aumenta a pressão, diferente de quando a gente faz jump, pula corda ou qualquer outra coisa ali de força e impacto, nós aumentamos a pressão o tempo todo. Nós não estamos diminuindo a pressão, nós estamos aumentando. E isso é muito ruim, porque não vai tratar a sua diástase e ainda você corre o risco de piorar isso. Usar cinta também não resolve. A cinta, o que acontece? No pós-parto, as mamães querem usar porque dá mais confiança, né, mais segurança, porque elas sentem, né, que tá tudo solto. Então, quando colocam uma cinta, elas se sentem seguras. Só que não é legal, por 2 motivos. Primeiro, que eu acho assim o pior. Como eu disse, os órgãos estão todos bagunçados, deslocados ali dentro. Quando você coloca a cinta, ela aperta. E da forma que ela apertar, você vai fazer o reposicionamento dos seus órgãos de uma forma incorreta. Então, esse é o motivo principal que eu não gosto do uso. Na verdade, eu não gosto do uso da cinta em nenhum momento, né? Então, não vai ser no caso da diástase. E o outro ponto é que a sua musculatura, ela já tá fraca. E aí você vai usar a cinta, ela não vai, a musculatura ela não vai entrar em trabalho, sabe? Você precisa colocar essa musculatura para trabalhar, para ela ir criando resistência. E como você vai estar usando a cinta, ela vai entender que não precisa fazer força. Sendo assim, o seu músculo vai continuar fraco, flácido, não vai ter resistência. Você vai sentir dor nas costas. Quando você tirar a cinta, a barriga vai estar lá pra frente, porque está toda mole, flácida, estufada. E outra, ela vai aproximar aqui os músculos, mas ela não vai deixar criar aquela tensão entre os músculos lá do reto abdominal, que é aquela tensão na linha alba, que precisa acontecer essa tensão para você ir recuperando. Entende? Isso que é o diferente do hipopressivo. Por que o hipopressivo ele trata de diástase, né? Que é o próximo tópico que eu ia falar. Quais são as alternativas de tratar? De forma natural, você tem o hipopressivo e tem o RAP. O hipopressivo ele trabalha diminuindo a pressão de dentro do abdômen, da cavidade do assoalho pélvico, da cavidade torácica, criando essa resistência entre os músculos na linha alba, diminuindo a pressão e criando essa resistência, que vai fazer com que o músculo se aproxime cada vez mais. O RAP, ele vem trabalhando a parte mais da musculatura profunda em questão de tônus e fortalecimento também, mas o foco dele agora vai ficar um pouco confuso, tá? É você concentrar toda a força que existe dentro do abdômen lá no centro, tá? Então, o RAP, ele vem assim, ó, abraçando, né, envolvendo toda a tua cintura ali, da parte do abdômen, tirando a pressão do assoalho pélvico e tirando a pressão da cavidade do tórax. Então, é como se tivesse uma caixa assim, ó, e você tem que concentrar as forças, tudo no meio. Força pro meio. Toda a concentração de força pro meio.
Basicamente é isso que a gente trabalha no RAP. É contração? Não. É uma ativação. Contração é quando nós encurtamos o músculo. Por exemplo, quando nós fazemos um abdominal aqui, ó, supra. Nós contraímos e encurtamos o músculo. O RAP tem uma postura correta. Você tem que manter o alinhamento da sua coluna, caixa torácica com quadril, não pode estar inclinado, tem que preservar alinhamento do pé, né, joelho, quadril, ombro, cabeça, tudo. Tudo dentro de uma postura. E você vai trabalhar com uma compressão, com uma ativação, que é diferente de contração. Essa musculatura, ela precisa ganhar resistência novamente. Então, não dá para nós trabalharmos com abdominais. Eu já expliquei aqui também que os abdominais, eles trabalham 30% da musculatura do nosso abdômen. 70% da musculatura do nosso abdômen é composta por fibras de tônus, fibras de resistência, que são as fibras de tipo 1. E essas fibras, elas não são trabalhadas com os exercícios abdominais. Por quê? Os exercícios abdominais, eles trabalham fibras de tipo 2, que são fibras de força, fibras de contração rápida. E não é disso que nós precisamos, não é que nós não precisamos, é que se nós trabalharmos com o abdominal, a gente vai estar trabalhando 30% de todos os músculos do abdômen. Enquanto nós fizermos o hipopressivo e o RAP, travou? Não, voltou. Então, olha a diferença que tem entre abdominal e você trabalhar hipopressivo juntamente com o RAP. Você vai estar trabalhando muito mais aqui, muito mais, principalmente focando. O protocolo de tratamento da diástase, ele é um pouco diferente, tá? Quando nós juntamos o hipopressivo e o RAP, nós temos um protocolo diferente de quando nós só trabalhamos o hipopressivo, tá? Nós precisamos trabalhar um pouco mais, e são posturas, direcionamentos, ativações com direcionamentos específicos. Isso tudo nós vamos trabalhar pensando no quê? Em reestabelecer, né, aqui, ó, na construção novamente da nossa linha alba, porque é ela que vai fazer com que nós conseguimos fechar novamente a diástase. Então, todas as posturas, todas as ativações que nós fazemos dentro do protocolo de tratamento de diástase é específica para mulheres com diástase. É um pouco diferente de trabalhar só o hipopressivo. Por que eu tô falando aqui para vocês agora isso? Porque eu fiz também recentemente a minha especialização para trabalhar especificamente com diástase. E dentro dessa especialização, o protocolo é uma combinação de hipopressivo com um RAP, tá? Significa que isso daí serve só para mulheres que têm diástase? Não. Serve para todo mundo, assim como hipopressivo. A diferença é que, para quem tem diástase, vai ser assim, ó, de extrema importância fazer, porque a recuperação vai ser assim, olha, não tem explicação, não tem como você comparar, se você fizer o protocolo da forma correta. E o que mais que tem de específico dentro desse protocolo? Posturas específicas, porque, por exemplo, nós ouvimos muito falar que a prancha, ela trata diástase, ela trabalha no tratamento da diástase. Sim, a prancha trabalha no tratamento da diástase, na recuperação, né? Porém, nem sempre uma mulher no pós-parto, ela está apta para fazer uma prancha. Por quê? Quando a mulher fica lá na prancha, pensa aqui comigo, eu não vou nem exagerar, tá? Eu vou pegar uma mulher lá com 2 meses de pós-parto, não vou nem exagerar, 2 meses já é mais ou menos aí o tempo que as mulheres já estão, a maioria já estão em busca novamente de cuidar do corpo. Ela tá parada há um bom tempo, sem fazer nada, acabou de passar por um parto, a musculatura toda enfraquecida, está com uma diástase, a musculatura comprometida, ela tá lá na posição de prancha. A barriga dela aqui, ó, ela não tem força para sustentar. Então, quando ela fica nessa posição, a barriga cai. Então, como é que a gente vai trabalhar a diástase com a barriga caída aqui, ó? Não tem como.
Então, dentro do protocolo aqui da diástase, né, no tratamento de diástase, nós trabalhamos com prancha, sim. Mas a prancha não é o primeiro. E nós vamos ainda adaptando até ela conseguir chegar aqui. Então, a gente começa mais inclinada, depois vai descendo, até ela chegar nesse nível. Mas você tem a postura de prancha? Não. Tem inúmeras posturas e todas elas específicas para cuidar, né, com que a mulher não tenha esse caimento, não deixe a barriga cair, porque ela não consegue segurar. Então, nós trabalhamos posturas que evitam de ficar a barriga para baixo, posturas que nós conseguimos gerar mais tensão na linha alba, né, gerar essa ativação. Então, nós fazemos posturas específicas para esse cuidado com a linha alba, tá? Agora, então quer dizer que o hipopressivo sozinho não resolve? Eu não vou falar isso, tá? O hipopressivo trata a diástase, sim. Inclusive, tenho alunas que já fecharam diástase só fazendo com hipopressivo. O que eu fiz agora, essa especialização que é focada em diástase, foi para complementar tudo que eu venho fazendo. Então, o que eu coloco dentro do meu treinamento? Por isso que dentro do meu treinamento, você não vai encontrar igual em nenhum outro lugar. Porque dentro do meu treinamento, eu coloco a técnica e prática de LPF, eu coloco técnica e prática do hipopressivo Brasil, tem técnica e prática do RAP, tem outras posturas, vem um pouco do Pilates também, então tem tudo isso. Eu pego um pouco de cada e junto, né, monto da forma que eu acho melhor, com o que eu tenho de experiência com as minhas alunas, tá? Então, isso é que eu acho, assim, bem legal. Agora, voltando, né, eu não vou falar que o hipopressivo trata assim de diástase. Agora, se você combinar o RAP junto, no caso de uma mãe no pós-parto, é assim, ó, vai acelerar muito mais. Porque aquele protocolo foi criado especificamente para a gente trabalhar aí nesse ponto aí de que assim é algo assim que incomoda muitas mulheres, porque mexe com a autoestima, além da autoestima mexe, né, com o seu interior, a questão dos pontos negativos ali que eu falei, de dores nas costas, do assoalho pélvico, escapes de xixi, né? Então tudo isso conta, principalmente porque a mulher no pós-parto tá com a musculatura completamente debilitada, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tratar, porque olha, como eu disse, essa diástase, olha, você pode estar com ela há anos e você nem sabe. Você pode ter uma barriga estufada e às vezes é diástase. Você pode ter um estômago dilatado, né, ou aquele estômago alto, e às vezes também pode ser uma diástase. Eu tô falando às vezes, tá? Como que nós podemos saber se temos diástase? Você pode fazer um teste simples, palpatório, você mesma. Eu vou explicar aqui. Eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vai ter um vídeo postado no meu Instagram explicando novamente e eu vou fazer junto. Mas aqui eu não consigo mostrar, explicar e mostrar ao mesmo tempo. Mas como que você pode identificar se você tem diástase? Uma forma é você fazer, que é a mais segura e a mais exata que você vai ter, é fazer um exame de parede abdominal, né? Para você saber a distância exatamente. O outro exame, que é o palpatório, que é o que eu faço, é você mesmo se analisar. Como que você vai fazer? Vai deitar no chão, deixa as suas pernas flexionadas. Vai posicionar a ponta dos seus dedos bem no meio do abdômen, tá? Você pode começar lá de cima. Posiciona bem no meio do abdômen, lá mais perto do estômago. E aí você vai subir a cabeça e o teu tronco como se você fosse fazer um abdominal. Sobe e segura. E aí você vai apalpando e tenta perceber se tem um espaço ali no meio, tá? Viu? Tentou olhar, não tem. Volta. Desce mais um pouquinho a mão. Só a pontinha dos dedos. Sobe a cabeça de novo, faz força lá, sobe, tira o tronco do chão e apalpa novamente. Tenta perceber se tem um espaço. Não percebi, não tem nada. Volta. Eu percebi que tem. Tá, percebeu que tem?
Agora você vai tentar medir quanto de espaço que tem. Ah, cabe um dedo? Ó, imagina que aqui é bem no meio da barriga, né? Ah, tem um espaço. Cabe um dedo? Cabe 2 dedos? Quantos dedos que cabem ali? E aí, coube um dedo, tá? E esse dedo, ele entra bastante ou é pouquinho? Que daí você vai ver a profundidade dela, porque tem tudo isso. Por isso que às vezes é um pouco difícil eu explicar aqui pra vocês. Tem meninas que ficam me pedindo, mas explicar, eu explico, mas daí quando vocês vão fazer sozinho, ai meu Deus, será que tá certo, será que não tá? Não tá, então é um pouco complicado. Mas vamos voltar pro espaço, tá? Medir ali, vi se tem espaço, identifiquei um espaço. Aí você vai identificar se cabe um dedo, 2 dedos. Coube um dedo, mas não coube 2 dedos. Deu um dedo e sobrou um pouquinho. Então é mais ou menos 1,5 dedo. Volta, aí você desce a mão mais um pouquinho, mais ou menos em cima do umbigo. A ponta dos dedos em cima do umbigo. Sobe a cabeça novamente, tira o ombro do chão, faz força lá para subir como se estivesse fazendo um abdominal e vai apalpando. Não tem, beleza, volta. Tem, então agora você vai tentar identificar quantos dedos tem. 1 dedo, 2 dedos, 3, 4, 5. Você vai identificar quantos dedos tem e qual a profundidade dela, tá? Voltou, desce novamente, coloca os dedos abaixo do umbigo e faz de novo, o mesmo movimento. Vai apalpando, tenta identificar se tem espaço, se não tem volta, se tem, identifica se é 1 dedo, se são 2 dedos, tá? E aí volta. Esse é o teste para você fazer palpatório, para você tentar, né, identificar. Eu sei que sozinho às vezes, né, é um pouco difícil de você se avaliar, mas é dessa forma que eu passo para as minhas alunas fazerem sozinhas. Então dá super certo. Aí o que você vai fazer? Identifiquei que deu 2 dedos. E aí, eu esqueci de falar, bem importante, você vai anotando, tá? Se você identificou na parte de cima que coube 1 dedo, anota 1 dedo. Aí na parte do umbigo, deu 2 dedos ou deu 3 dedos. Anota, tá? Aí você pega uma régua, uma fita métrica e vai lá e mede quantos centímetros tem o seu dedo. Porque assim, às vezes, o meu dedo pro seu dedo é diferente, né? Tem uns que tem outros dedinhos mais finos, outros mais gordinhos. Então, tem uma diferença. Aí você vai lá e mede quantos centímetros mede o seu dedo. E aí você vai ter noção, mais ou menos, de quantos centímetros você tem de diástase, tá? Então, essa é a forma mais prática, mais barata, né? Não tem nenhum custo para você fazer. Ou então, você pode fazer um exame de ultrassom, que aí você vai ter, assim, com exatidão, né, quanto que você tem ali de distanciamento, tá bom? E, então eu disse, né, como a forma de tratar, né, natural, eu vi aqui que colocaram nos comentários, se não me engano, abdominoplastia. Quem tem abdominoplastia, é possível ter diástase? Val, assim, eu já falei aqui, até gerou uma polêmica. Quando a mulher faz a abdominoplastia reparadora de diástase, não significa que ela está livre de não ter nenhum dos efeitos ruins. Tudo depende de como foi o seu cuidado, tá? A gente sabe que nada é para sempre. Você pode não ter a diástase, porque o seu músculo foi todo costurado. Agora, você pode continuar com a barriga estufada, você pode sentir dores nas costas, você pode ter escape de xixi. Por quê? É um músculo. Porém, ela não vai fortalecer a tua musculatura. Você só vai fortalecer a musculatura se você treiná-la. Então, nem cirurgia nenhuma vai fortalecer isso. Ela não resolve o problema. Por isso que você precisa tratar. E tem mais uma coisa. A cirurgia, a abdominoplastia, ela não deixa o abdômen com um aspecto natural. Ela deixa a cintura assim, às vezes meio quadrada, barriga estufada, não resolve o problema. E aí, se você tem uma abdominoplastia, você pode sim fazer a técnica, tá? O que você vai sentir? É que você pode ter um pouco mais de dificuldade no início,
por conta, né, da cirurgia, que ela realmente dá uma travada, imagina, mexe com toda a musculatura ali. Então, ai, desculpa. Você vai ter um pouco mais de dificuldade no início com a respiração e também com o vácuo. Mas com o tempo isso vai melhorar e você vai ver como que vai melhorar o visual, assim, da sua barriga, tá? Eu tenho abdominoplastia quando eu fiz minha cirurgia. Não perguntei pro médico e ele não me falou se tenho. Ah, entendi, Val. Eu pensei que você tinha feito abdominoplastia com cirurgia reparadora de diástase. Se você não fez, então, a reparadora de diástase, você não tem os músculos costurados. E sim, você pode ter, sim, diástase. Não tô falando que você tem agora. Mas, por exemplo, você vai passar por uma gestação. Você vai desenvolver, tá? Mas você não tá... Só que assim, também, gente, pra ter uma diástase, não é... Meu Deus do céu, faço qualquer coisa, eu vou ter diástase. Tenho diástase, não posso fazer nada. Não é assim, tá? Não é assim. Pode acontecer de uma mulher ter uma diástase que não fechou. Ela tinha lá 5 dedos de diástase, agora ela tem 2. Mas ela pode ter uma musculatura competente. Uma musculatura que quando ela faz força, o abdômen não estufa, sabe? Uma musculatura que quando faz força, a diástase dela, ela não salta para fora, se ela se mantém retraída. Se essa mulher que tem uma diástase e tem essa musculatura competente, que não estufa, que não salta, não dilata, ela pode fazer tudo que ela quiser. Ela pode correr, saltar, o que ela quiser fazer, tá? Ter diástase não significa que não pode fazer nada também, tá? Uma pergunta bem importante, bem legal, que também sempre aparece. A diástase, né? Tratei, curei, fechei a minha diástase. Ela pode voltar? Pode, tá? Ela pode voltar. Por isso que você precisa continuar treinando. Então, com a técnica, né, do hipopressivo, com o hipopressivo rápido, você consegue tratar, recuperar essa diástase. Agora, você precisa fazer sempre. Agora acontece... nossa, quanto agora eu falei, né? Mas assim, parei de fazer, minha diástase vai voltar? Não é assim também, né? Tipo, meu Deus, um desastre, assim. Parei e vai voltar. Não. Tem coisas, tudo influencia. Como que é o seu dia a dia? Como que, se você treina, como que é no seu treino? Se você tá conseguindo gerir aquela pressão ali do abdômen, se você tá conseguindo manter o abdômen sempre ativado, quando você vai fazer qualquer coisa. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós precisamos manter o abdômen ativado. Ativado é diferente de contraído. Também aparece bastante essa pergunta lá nas minhas caixinhas. Tem que ficar com o abdômen contraído o dia inteiro? Não, impossível você ficar com o abdômen contraído o dia inteiro, além de não ser bom. Isso não é legal. Porque quando você contrai, você faz força. Quando você faz força, você gera pressão. E pressão não é legal. O dia inteiro a sua barriga não vai aguentar pressão. Então, o que a gente tem que fazer? Uma ativação. Como que eu vou saber o que é uma ativação? Vai ter que ser assim, ó. Pela tua percepção. Não tem como eu falar pra você, olha, você tem que ativar assim. É impossível. Por quê? A ativação é o meio termo, o equilíbrio do relaxado e do contraído. Então, vamos imaginar que aqui, relaxado é 0 e a tua máxima contração é 10. A sua ativação é o equilíbrio, é o meio. Vai ser entre 4 e 6. E aí você que tem que identificar. Como que você pode fazer isso? Você vai contrair o máximo que você conseguir. Tá, esse é o máximo, é a minha contração. E marca quanto tempo que você vai conseguir. Vamos dizer que você conseguiu 1 minuto. Você vai ter que achar um meio termo aqui de força que você consiga ficar de 20 a 30 segundos em contração, porque é quase uma contração. A ativação é o meio termo entre relaxado e contração, e contraído, tá?
Então você tem que buscar esse meio termo de você ativar. É não deixar a musculatura mole, relaxada e nem ficar contraindo ao mesmo tempo. Porque você não consegue manter isso e isso não é saudável. Agora, você tem que dar essa nota, né? Eu contraí o máximo. Que nota que você dá? É 10? Se você não aguentou 1 minuto, não é 10. Tem essas coisas que a gente tem que ter uma percepção. Eu posso te ajudar, só que eu só consigo ajudar quando é de uma a uma. Eu não consigo, assim, falar de modo geral, porque não tem uma receita de bolo, sabe? Isso sozinha é um pouco mais difícil, mas é algo que você pode ir tendo essa percepção de sempre se manter ativado. Nunca deixar aquela barriga relaxada e nem também ficar querendo contrair o tempo todo, porque não é saudável. Bom, gente, então o que eu coloquei aqui de tópicos foram esses. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar nos comentários que eu vou responder com todo prazer, tá? Ju, hipertensão, muitas dúvidas. O que você tem de dúvidas? Pode me mandar. Apesar de não ser o tema, né? Mas pode falar. Vou olhar aqui, comentários. Sem dúvidas? Bom, meninos, então, esclarecido. Nós vamos encerrar mais um... Ah, tá, Ju. Pode ou não pode? Pode, Ju. Porém, você sentiu alguma coisa nesses 4 dias que você tem feito? Tami, não consigo fazer o vácuo. Não consigo fazer o rápido. Só com o vácuo consigo fechar a mediastinha? Não. Tami, só com o vácuo você não vai conseguir resultado nenhum, tá? Você vai se frustrar. A técnica do vácuo, ela é diferente do hipopressivo. Só com o hipopressivo você vai conseguir, tá? Assim, casos de diástase de até 5 centímetros, a técnica promete a redução, né? Reduzir essa diástase, tá? Agora, você praticar só a técnica do vácuo, não, porque o vácuo não prioriza a respiração, não prioriza a postura, tá bom? Quantos segundos você consegue no vácuo? Eu consigo ou tenho que segurar? Não sei, não conto. Se for dar uma pergunta assim de quanto que eu consigo, não conto. Eu acredito que fica em torno de 10 a 20, mais ou menos. Ju, sentiu a barriga menor? Que bom, então. Hipertensos, eles podem fazer. Só que tem um protocolo um pouco diferente, justamente por conta da pressão arterial. O ideal é que faça acompanhado de um profissional especializado, justamente por isso, por conta da apneia. Mas se você tá bem, Ju, tá viva, não aconteceu nada, tudo bem. A barriga é menor, então tá tudo certo. Marta, como inspirar estando em apneia? Não tem como, né, Marta? Quando você inspira, você vai sair da apneia. Então é assim, quando você vai fazer o vácuo, né, você puxa o ar, solta o ar, faz a apneia, né, bloqueia a respiração e aí você suga. Segura um pouquinho e aí você vai inspirar e soltar. A hora que você inspirou, você saiu da apneia. Não tá mais em apneia. Não tem como, né, respirar estando em apneia.
Não consigo, sinto dor. Não entendi, Nath. Sente dor onde? Gente, não é normal sentir dor fazendo a técnica, tá? Você pode sentir, é normal, né? Comum você sentir um desconforto. Uma sensação de como se estivesse estirando, uma sensação de fadigado, sabe quando o músculo tá fadigado? Isso é bem comum. Dor, não. Provavelmente está fazendo alguma coisa errada daí, tá? A sigla RAP significa respiração com ativação profunda, tá? Então, nós trabalhamos com respiração em ativação profunda. Trabalhando com a musculatura do núcleo que nós chamamos, que são os responsáveis por nós conseguirmos recuperar essa diástase, recuperar esse núcleo, né? Que são os músculos mais profundos do nosso abdômen, do assoalho pélvico e da cavidade torácica. É esse conjunto, como se nós fizéssemos um cilindro, né, ali no meio. Então, esse conjunto de músculos, eles são ativados, principalmente esse conjunto de músculos, tá? Também ativamos outros músculos, mas principalmente esse conjunto que nós chamamos dentro da formação de núcleo, é onde nós conseguimos trabalhar mais na respiração, né, do RAP, tá? Então, é isso. Meninas, então, esse foi mais um encontro, então é isso. Só vou responder a última, Marta. Não expliquei direito. Você disse que quem tem... tá. Peraí, que sumiu. Você disse que tem que inspirar antes de sair do vácuo. Então, exatamente. Você inspira e aí você sai, entende? Primeiro você inspira, então é antes. Você tá no vácuo, aí você inspira e solta. Isso é você voltar do vácuo. Tá? Não tem como você inspirar e continuar com o vácuo. É isso. Talvez, acho que a forma com que eu expliquei você não combinou, não bateu com o seu entendimento, mas seria isso, tá? Então tá, meninas. Um beijo pra vocês. Vejo vocês amanhã. Amanhã também tem o Descomplicando, às 7h07. No Descomplicando, eu avalio como que está a sua prática. Então, se você quer participar, só que tem que entrar ao vivo comigo, tá? Tirar todas as suas dúvidas, mostrar como que tá a respiração, como que tá a postura, como que tá o abdômen, enfim, todas as dúvidas, você pode entrar e conversar comigo, me mostrar como você tá fazendo. Vou analisar, vou dar um feedback e vamos fazer uma prática de 5 minutos, tá bom? Então, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.